O mundo versus a China, Dória versus Bolsonaro, com certeza vai ser uma trocação de farpa desse tipo. Porque a gente tem que ter um pouco de sangue frio para não entrar nessa briga. Vamos ver o que é melhor. Olá, como vocês sabem, eu sou o Gonzalo Vecina. Hoje, então, vamos conversar sobre assuntos espinhosos, né? É o vírus, cheio de espinhos, e é sobre ele que nós vamos falar. A média móvel de mortes está caindo há mais de 8 semanas. A rede de farmácias, a Abrafarma, ela divulga os dados relativos aos resultados dos testes. Embora sejam testes menos sensíveis, o grupo de testes indica alguma coisa. E também a positividade dos testes está caindo há mais ou menos esse tempo, 8 semanas. Então, tudo indica que a variante predominante que nós temos no Brasil, que é a variante Gama, ela está se retirando. Ela ganhou o espaço que ela podia ganhar e, no momento, ela não consegue achar mais gente. Então, nós temos uma queda no número de casos. Porém, né, nós temos em todos os estados brasileiros a presença da variante Delta, aquela que veio da Índia, e que fez países como Israel, com alta taxa de vacinação, 80% da população já vacinada, querer fazer um lockdown agora, porque o número de casos cresceu muito, as UTIs estão cheias. Quando que a Delta chega? Difícil responder. Eu, nas minhas conversas com os meus amigos sanitaristas, imunologistas, a sensação que eles têm, e eu também, é que para o final de setembro, início de outubro, nós vamos ter um repique de casos graças à Delta. Baseado no quê? Baseado na experiência dos outros países e baseado no que está acontecendo no Rio de Janeiro. A variante predominante no Brasil é a variante Gama, diferentemente do que acontece nesses outros países, onde a variante predominante é a alfa ou a beta, a variante inglesa ou a variante sul-africana, né? E nós temos a Gama, então há uma disputa de território da Gama com a Delta. E a Gama, ela é um pouco parecida com a Delta, e isso pode ser que seja a razão de talvez as coisas não estarem ocorrendo na mesma velocidade que estão ocorrendo nos países europeus e asiáticos. Porém, no Rio de Janeiro, nós temos uma situação também diferente. E lá, a variante Delta está fazendo um estrago grande. E já é mais de 50% dos casos que são sequenciados e as UTIs estão cheias. Por que lá é assim, no resto não é assim? Essa doença, nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui, se alimenta de encontros. Quanto mais gente na rua, mais casos nós vamos ter. E o que está acontecendo no Rio? Muita gente na rua. A imunogenicidade que ganhamos, seja porque tivemos a doença, porque quem teve a doença ganhou a guerra contra o vírus, criando anticorpos. É o único jeito de combater a doença é criando anticorpos. Então, o vírus te invade, se você não morrer, significa que você conseguiu produzir anticorpos contra o vírus. Da mesma forma é ser vacinado. Quando você é vacinado e a vacina é eficaz, você produz anticorpos. E aí, quando você entra em contato com o vírus, os seus anticorpos anulam o vírus. Um conhecimento que nós temos, basicamente, desde o início da pandemia, é que alguns meses após ter tido a doença, a imunogenicidade vai caindo, a produção de anticorpos cai. E, em alguns casos, se verificou, inclusive, a anulação. Não produz mais anticorpos. Como e por que, ninguém sabe. Mas o fato é que aconteceu. E é por isso também que nós começamos a ter, a partir da variante Gama, aqui no Brasil em particular, muitos casos de reincidência. Ao lado disso, com o passar do tempo, nós também estamos analisando as pessoas que foram vacinadas e que tinham produzido anticorpos. De todas as vacinas, cai a imunogenicidade. Aí entra uma discussão, cai mais de quem? Cai de todas, né?
Agora, é óbvio que algumas vacinas que produzem um pouco menos de resposta imunológica, a queda aparentemente é maior. E aí está uma discussão muito grande sobre a necessidade da terceira dose. O mundo caminha para achar que temos que ter terceira dose. O mundo, eu digo, é a Europa, Estados Unidos, onde se produz ciência de boa qualidade. Né? Quem toma a primeira dose? Olha, os de sempre. Primeiro, quem tem maior risco. Quem é que tem maior risco? Os mais idosos. Ainda não estão falando de profissionais da saúde, mas com certeza profissionais da saúde vão entrar nessa quadra também. Aí aparece uma outra discussão. Não tem vacina no mundo, né? E aí vem o presidente da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, e fala, olha, é um crime ético, moral, etc., da terceira dose quando uma grande parte da população do mundo continua descoberta, né? A maioria dos países da África não tem 2% de vacinação. Uma coisa é eu dizer que aqui no Brasil o rico não vai ser vacinado antes de pobre. A outra coisa é eu dizer que os brasileiros só vão ser vacinados quando os africanos estiverem vacinados. É ingenuidade achar que isso seja possível em qualquer país do mundo. Vai haver terceira dose nos países que tiverem condição para ter a terceira dose. No caso do Brasil, a pergunta é terceira dose com o quê? Existem muitos estudos sendo feitos. Um dos estudos eu já anunciei aqui, é um estudo que está sendo feito pela Unifesp, que pegou um grupo de pessoas vacinadas com 2 doses da Coronavac, está fazendo um teste revacinando a terceira dose, uma parte com Coronavac, uma parte com AstraZeneca, uma parte com Janssen e uma parte com Pfizer. A hora que terminar essa experiência, nós vamos ver o que aconteceu com o reforço com as 4 vacinas diferentes. A expectativa é que a pior resposta vai ser com a Coronavac. E a melhor resposta vai ser com a Pfizer. Essa expectativa não é baseada numa bola de cristal, é baseada nos conhecimentos que estão sendo produzidos no mundo todo. É óbvio que isso vai abrir oportunidade para uma discussão do tipo o mundo versus a China, Dória versus Bolsonaro. Com certeza vai ser uma trocação de farpa desse tipo. Né? Porque a gente tem que ter um pouco de sangue frio para não entrar nessa briga. Vamos ver o que é melhor. E este é um problema. Por que é um problema? Porque tanto o Ministério da Saúde está hoje sendo mal assessorado, quanto também o próprio Dória diminuiu o tamanho da sua equipe de cientistas para assessorá-lo e ficou com menos gente e com técnicos que talvez não queiram discutir com ele a opinião política dele. Porque temos aí o olho fixo em outubro de 2022. E eu acho que a saída é conversar, discutir, né? E tentar empurrar os 2 polos, tanto o Ministério da Saúde quanto São Paulo, para a construção de consensos. Com certeza existe a possibilidade de um consenso feito por técnicos. Opiniões todo mundo tem. Eu tenho opinião. As pessoas que eu conheço têm opinião. O que nós precisamos é criar um consenso, porque não dá para eu achar que é para lá, o outro achar que é para colar, e quem é leigo no assunto vai para onde? Né? Então, o importante neste momento é estimular essas forças políticas a buscarem construir consensos. Não vai ser fácil. Os próximos dias vão ser tórridos, se bem que parece que vem uma onda fria, né? Mas vamos lá vivendo. Eu vou acompanhar esse assunto e com certeza voltaremos aqui a conversar sobre ele. Um grande abraço, qualquer coisa, coloque suas dúvidas aí no chat e vamos ver se a gente consegue resolvê-las.